congregação cristã no Brasil é uma seita. Há muitos, eu pensava que a congregação era uma igreja evangélica pentecostal. Só que, estudando mais profundamente suas doutrinas, através de consultas na internet, em sites da própria igreja, pude descobrir certos ensinos que a caracterizam como uma seita. Uma seita, ela tem características que nós poderíamos resumir em 4 pontos. Primeiro, uma seita não aceita totalmente a Bíblia como doutrina exclusiva de fé. Embora nós vejamos na declaração de fé da congregação cristã que eles admitem crer na Bíblia como palavra de Deus, há, paralelamente à Bíblia Sagrada, as chamadas profecias, que são meios pelos quais eles guiam suas vidas. E há uma ideia reinante no meio deles, segundo a qual a Bíblia prejudica a vida espiritual do cristão. Então eles interpretam um texto de 2 Coríntios 3:6, onde aparece uma expressão do apóstolo Paulo: a letra mata e o espírito vivifica, que a leitura da Bíblia inibe a vida espiritual da pessoa. Logo, a Bíblia não deve ser lida. Eles a transportam, a carregam quando vão para as suas reuniões, porém não tem recomendação para ler a Bíblia Sagrada. E sempre que falam conosco, põem de lado o valor da Bíblia para esse conhecimento da parte de Deus que nós devemos ter pelo estudo da Bíblia, como diz, por exemplo, o Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, uma igreja que inibe os próprios membros para não ler a Bíblia Sagrada é um ponto negativo que caracteriza uma seita, porque seitas, elas têm certos fundadores, ou profetas, ou profetisas, que dão a essas pessoas uma autoridade igual à da Bíblia Sagrada. Então há uma fonte de autoridade diferente, dado que apenas as profecias proferidas durante as reuniões é que tem valor para eles. Lá a nossa comida sai quentinha, sai na hora. Você abrir a Bíblia ao acaso e ler um versículo sem conhecer o contexto, isto é, a parte que vem antes e depois do texto, o que você pode oferecer de interpretação da Bíblia para esta pessoa? Ela vai apenas simular que ela está recebendo uma mensagem de Deus, e aí vai abordar um tema de necessidade do auditório, porque o ancião que vai dirigir o culto, antes de iniciar a oração, ele primeiro toma conhecimento de todos os casos que estão ocorrendo dentro da comunidade ou dentro da congregação, porque ele recebe os pedidos de oração assinalados dentro do problema de cada pessoa. É doença, é viagem, é casamento, isso, aquilo. E o dirigente, o ancião, tem às mãos a situação do auditório. E aí então ele pronuncia uma palavra que é entendida como se Deus realmente estivesse comunicando ao povo a sua necessidade. Cada pessoa de per si, quando sai com aquela convicção: Deus falou comigo nesta noite. Porque ela aceita aquela direção como se fosse da própria palavra de Deus. Então, esse modo de enganar o auditório dizendo: lá não mexemos com dinheiro, não tiramos coleta, como se uma igreja que levantasse coleta fosse indigna de receber visitas, porque a finalidade seria tirar dinheiro ou levantar dinheiro de visitantes. Então, essa aparência é apenas para despistar, mas não é correta biblicamente. Eu tive acesso a listas chamadas listas secretas, que são o resultado de reuniões anuais com uma presença de pelo menos 39 anciãos. Essas listas são assim chamadas secretas porque a Irmandade não tem conhecimento das soluções ou das resoluções tomadas. Tem uma declaração de fé
Sim, está colada no inário oficial da congregação. Lá você vê os artigos de fé. Só que nessas reuniões anuais, com esse número de anciãos presentes, são tomadas decisões contrárias aos próprios atos de fé que eles declaram para os demais de fora. E nesses atos, então, é que se vê o que ocorre realmente. Por exemplo, nós temos lido testemunhos de decisões tomadas em que há uma recriminação pelo fato de os crentes da Irmandade preferirem mais as chamadas profecias do que propriamente ter conhecimento da Bíblia Sagrada. Agora, a Bíblia é um livro profético. E nós temos lá em 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura divinamente inspirada, ou seja, o que nós encontramos como direção para a nossa vida está comprovado como da parte de Deus. Já essas profecias feitas dentro desse modo não se ajustam. E os crentes vivem nessa ilusão. Hoje Deus falou comigo. Não abrem nem a Bíblia para acompanhar, porque não estudam e vão viver apenas para a direção que recebem na congregação. Um emprego que precisa, ele vai ouvir uma mensagem profética a respeito de emprego. Problemas de casamento, namoros, se vão casar com fulano, beltrano, indicam os futuros cônjuges. E há um caso específico, nós sabemos que existem muitos, mas pelo menos há um caso específico em que uma jovem, depois de alguns meses, um tempo de casados, foi indagado: por que você está se separando? E ela respondeu: porque eu não gosto do meu marido. E aí a pergunta: e por que você se casou com ele? Porque o ancião lá da tribuna indicou que ele era a pessoa que Deus queria para mim. E eu me casei. Agora, eu pergunto, quantos casos como esses não teriam ocorrido? E aí a razão por emitir ou publicar uma circular impedindo que se seguissem as profecias proferidas durante os cultos, para que as pessoas não caíssem nesse erro de se casarem e outras providências da vida, do dia a dia, baseados apenas em profecias. Então, que profecias são essas?